Por que é que existe a possibilidade de eu ter memória? Por que eu me lembro do que não queria? Será que a memória é para mim uma bênção ou uma condenação? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles são decisão ou eu fui empurrado? Você sabe que filosofia é uma coisa para as pessoas elas se encantarem. Não é para elas temerem, é que nem matemática. Por exemplo, qual é a mais humana das ciências? É a matemática. Ela é pura criação humana. Nada que ela lida, nada existe. Você nunca viu um triângulo isósceles andando por aí, uma derivada ou uma matriz tomando um suco. Né? Nada do que a matemática lida tem realidade material. É pura invenção, é poesia pura. Pois bem, alguns professores e professoras conseguiram transformar a matemática no martírio. Como algumas pessoas transformam filosofia no martírio. Não pode ser. A filosofia ela tem que ter profundidade, ela tem que ser analítica, sistemática, metódica, mas ela não pode ser enfadonha. Né? Tudo aquilo que é enfadonho, quando a gente traz, por exemplo, uma conversa sobre filosofia numa tarde, né, em que a família está assistindo, qual é a finalidade? Que as pessoas apreciem, não que elas nos temam. Você e eu, ambos da área também de filosofia, não temos que ser temidos. Ao contrário, ninguém pode dizer assim, o Chalita ou o Cortella são homens inteligentes só porque a gente fala o que não é compreendido. A gente só será inteligente se aquilo que a gente falar puder ser entendido pelas pessoas. Se não for, Mário Quintana, um dia eu estava conversando isso contigo, né, e me lembro, Mário Quintana tem uma frase que me assusta, você é escritor, eu também, ele tem uma frase magnífica, ele diz, quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. E eu sempre acho que eu sou burro na hora de escrever, então eu preciso melhorar, né, por essa condição. Mas a filosofia, ela é boa, ela nos encanta, ela ajuda a conversa. Quando você pensa um homem do século VI a.C., um pedacinho do quinto, né, que é capaz de dizer algo magnífico, como a única coisa permanente é a mudança. Não se a única pode coisa banhar duas vezes isso, não se toma banho duas vezes no mesmo rio, porque quando você volta, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Isso é de uma atualidade absolutamente marcante. Quando a gente pega a reflexão dos pré-socráticos, que você mencionou, aquilo que vem, né, com a ideia de Anaximes, Anaxágoras, que são nomes que parecem meio esotéricos, né, para as pessoas, mas eles têm uma marca no nosso cotidiano. Quando Pitágoras, vários de nós estudamos Pitágoras na matemática antes de vê-lo na filosofia. Mas Pitágoras, que você sabe muito bem, é o criador da palavra filósofo. Ele inventou a palavra filosofia. Quando ele fala de alguém que se dedica, que tem um afeto pelo conhecimento, né, alguém que tem um carinho, eu gosto dessa palavra, carinho, né, pelo saber, que entende que em latim sabor e saber têm a mesma origem semântica. Aliás, os portugueses, melhor até do que nós, dizem, para dizer que uma comida é gostosa, diz isso me sabe bem. Dizer que aquilo é apreciável. Portanto, aquilo que a filosofia é capaz de trazer, ela nem sempre é absolutamente nítida, nem para nós. Nem sempre a gente consegue lidar como se ela fosse mera iluminação. Mas ela consegue fazer aquilo que você puxava. Nós vamos às grandes questões da vida. Quem sou eu? Qual a origem do mal? Por que é que existe aquilo que existe em vez de nada existir? Por que é que existe a possibilidade de eu ter memória? Por que eu me lembro do que não queria? Será que a memória é para mim uma bênção ou uma condenação? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles são decisão ou eu fui empurrado por alguma coisa que eu não controlo? Pedro Nava tem uma frase que para mim, Chalita, é inesquecível. Ele dizia, eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Isso é perigoso. O Ivan Esquerdo, que é um grande neurofisiologista, um grande médico da Federal do Rio Grande do Sul, que é um especialista em cérebro, ele tem um belíssimo texto, que a gente não pode não ler, onde ele fala sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. Isto é, o quanto que a gente tem que ter memória de algumas coisas, mas não pode ter de todas elas o tempo todo. Porque, do contrário, a memória ela pode carregar coisas que são boas, e a essas boas que a memória traz para agora, eu chamo de saudade, e ela pode carregar coisas que não são boas, que são aquelas que são a culpa. Né? Portanto, sem imaginar, parte da memória nos preserva. Uma das coisas que o idoso ele mais sofre no dia a dia é o fato de que a memória dele, ela não é que ela desaparece, é que ele começa a perder à sua volta aquilo que é referência. Isto é, o lugar que ele andava não tem mais. Quanto mais a pessoa vive, mais ela fica isolada, porque se ela tiver muito tempo de existência, né, outras pessoas falecem e ela se sente abandonada num outro tempo, como se ela tivesse encapsulada. Nesta hora, a memória salva.
Porque quando alguém bem idoso, alguém da nossa família, da nossa amizade diz assim, porque eu, em 1940, quando eu estava ali em Cachoeira Paulista, que meu pai estava na loja de calçado, quando começa a pensar essas coisas, e aquilo vai reavivando. A Terezinha Rios gosta de trabalhar uma ideia que é de recordar. A ideia de fazer passar pelo coração de novo, recordes. Aquilo que volta para dentro do coração e está outra vez aqui onde a gente está. Por isso, acho que a memória, ela pode ser para nós um dano, se a gente exagera, porque quando você tem culpa, a memória pode martirizar, mas quando você faz da memória apenas uma ferramenta de reavivar a saudade, é uma coisa gostosa. Todo estrangeiro apavora com uma frase que nós dizemos, que é assim, eu vou acabar com a tua raça. Essa expressão, ela é de uma violência. Primeiro que ela é genocida. Ela é genocida. Você já começa a trazer à tona tudo aquilo que é o horror da vida. É possível, mas não é obrigatório. Eu vou acabar com a tua raça significa não vou deixar rastro. Eu acho que a vingança, ela é como a ideia da raiva. Né? Várias vezes você já leu, né, quanto se disse, é uma frase antiga, não tem autoria definida, que o ódio, por exemplo, é um veneno que você toma desejando que faça mal a outra pessoa. É você que toma, mas você acha que vai fazer mal para o outro. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é a coisa leve. Isto é, tudo bem, ok, isso não é perdão. Por exemplo, você me ofendeu por qualquer razão, ou fez algo que não deveria fazer, eu te desculpo, mas eu não te perdoo. Isto é, eu continuo convivendo contigo, mas não vou esquecer. O perdão é a promessa do esquecimento. O perdão significa, eu sei, mas eu nunca mais vou lembrar obrigatoriamente, eu não vou trazer isso de novo para a nossa convivência. Nesse sentido, acho que a vingança é a ausência do perdão. E a vingança, em grande medida, como ela não é justiça, né, ela é apenas o troco, ela é apenas o retorno do que não devia, ela não deveria estar nas nossas mãos, porque nós não somos um ser confiável, né, como seres humanos, para fazer tudo que é a justiça. A nossa capacidade de falhar, ela é tão grande que deixar na minha mão ou na tua a capacidade de dar o troco em algo que nós fizeram é meio arriscado. É melhor que a gente crie instituições, né, como é o caso do judiciário, em que a gente organiza as regras em que será feita a justiça sem que ela seja vingança. Né, Agostinho tem uma frase que eu acho maravilhosa, que fala sobre a superficialidade de alguns sentimentos, quando ele diz, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Qual é a satisfação que a vingança oferece? A justiça, sim. Eu gosto de justiça, né? Gosto daquilo que está no lugar quando foi deslocado daquele lugar onde deveria estar, mas da vingança não. Não é que a gente não tenha desejo dela. Seria absolutamente farisaico, né, da minha parte dizer que eu não tenho desejo de vingança. Em vários momentos eu tenho. Isto é, em que eu quero sim dar o troco, e não estou nem pensando, né, só nas relações interpessoais, né? Como nós somos, como a gente falava antes, um ser que tem memória, e eu às vezes fico imaginando, aquele cara falou aquilo para mim, né? Ou lá na escola, quando um dia alguém fez alguma coisa, você vai ver, um dia você vai ver, né? Então, eu sou de Londrina, no Paraná, como você sabe, embora eu more, né, na capital paulista há bastante tempo. Tem uma frase de para-choque de caminhão que para mim é suficiente como vingança, que diz assim, na subida você me aperta, na descida nós acerta. Certo? Então, esta lógica, ela é um pouco assim, espera aí, né? Vamos ver, o mundo dá muitas voltas, mas o desejo da vingança não é algo que a gente deva admitir, trabalhar e até, para usar uma coisa do interior, adubar. Não dá para ficar adubando isso, porque ele faz mal, ele corrói por gente mesmo. Ele é autofágico, é autodestrutivo. Eu conheci vários homens e mulheres importantes na minha formação e na minha história. Eu fico honrado de ser humano como Mandela. Eu não sou como Mandela foi, mas eu fico honrado de estarmos na mesma espécie. Na mesma raça humana, na mesma espécie. Na mesma espécie. Mandela veio ao Brasil logo depois que ele foi libertado, e eu tive a honra de também estar, quando ele veio visitar a cidade de São Paulo, eu era secretário de Educação, na prefeitura ele veio visitar, e eu tive a honra, Xalita, de apertar a mão do Nelson Mandela. Você imagine, quando eu apertei a mão do Mandela, as minhas pernas bambearam, porque eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da decência. Não é toda hora que a gente aperta a mão da decência. Você se lembra, ao mencioná-lo, que ele, quando tomou posse como presidente, né, da África do Sul, no primeiro governo, logo depois do Apartheid, que ele fez o famoso jantar, né, em que as pessoas recebem aqueles que vão honrá-lo por ser o presidente, você se lembra que ele convidou para sentar ao lado dele
Os Dois Carcereiros. Exatamente. É impressionante. É impressionante. Aliás, é mais do que isso, é irritante. É irritante. Como é que ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Ele me humilha ao fazer isso, porque eu gostaria de ser capaz dessa grandeza. Exatamente. Eu sou bem menor que ele, não que isso seja, né, um alto desprezo, mas é verdade. Um homem que passa 27 anos preso, 18 numa solitária, de 1,60 m. Mandela tinha 1,90 m de altura. Em 18 anos ele ficou recluso numa pequena jaula, onde ele só saía para ser interrogado e torturado. Advogado, né? Um homem que tinha toda uma trajetória possível, líder na comunidade dele. E ele, para o jantar de posse, em vez de convidar as grandes autoridades, ele chama para sentar um de cada lado os carcereiros. É impressionante. E ainda ao ser perguntado, diz, é porque eu queria que eles me vissem como um humano. Quer dizer, isso é de uma grandeza. O que faria você ou eu, claro, se a gente passa 27 anos sendo torturado, preso, vitimado, ofendido, né, agredido, e aí você tem em mãos o poder de ser presidente da República. De retribuir tudo, de dar vingar, o troco. de dar o troco. Dá o troco. O que ele faz? Ele humaniza a ideia e não se rebaixa. É de uma grandeza imensa. Eu acho que a gente tem poucos homens e mulheres na história que foram capazes de fazer isso com tamanha densidade. Claro, Jesus de Nazaré o fez, né, mas é outra dimensão. Né? Mas a gente encontra isso em Sócrates, né, que vai sim para o fim, para a morte, com a cabeça erguida. Não quer fugir. Não quer, não sai. A gente encontra isso, né, naquilo que fez um dia Siddhartha Gautama, no modo de vida que escolheu. Né? Encontramos isso Francisco de Assis. Né? Encontramos isso com Martinho Lutero, naquilo que conseguiu enfrentar. Encontramos isso com Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce. Aquela mulher que era frágil, com a coluna, dormiu mais de 20 anos numa cadeira, sentada, cadeira de madeira por causa da dor. Uma mulher desse tamanhozinho, amar, né? Tem uma obra que hoje atende mais de 70 mil pessoas por dia. Você lembra da teoria da Irmã Dulce, da teoria da última porta, né? Em que ela dizia, nós temos de ser, as irmãs, a última porta que alguém bate. Depois de nós não pode ela não ter outro lugar para procurar. Ela tem que achar em nós a acolhida. Começou num galinheiro, na Cidade Baixa, em Salvador, ali perto da Praça Roma, né? Essa fragilidade de alguém que se torna grande, quando você cita o Mandela, né, em vez de lamentar, o que ela fez? Ou ele fez? Foi atrás, foi buscar. Alguns filósofos conseguiram trabalhar bem essa ideia. Né? Você lembrou Aristóteles, né? A gente tem essa conversa com Kant também, vai lidar com a ideia de uma paz perpétua, né? Em que a gente tem a abolição do sentimento de vingança, né? Mesmo aquilo que é discutido por Hegel, né? Quando ele diz que quem exagera o argumento prejudica a causa, né? Vai trazendo coisas para o nosso cotidiano. Olha, eu gosto de fazê-lo. E eu acho que ser pessimista tem um componente de ser vagabundo. Eu acho que todo pessimista é vagabundo. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que você precisa fazer para não fazer nada é achar que nada pode ser feito. E aí? Isso aí você não precisa se movimentar. E de maneira geral, pessoas vagabundas ou pessimistas são muito vazias. Quem é do interior sabe que há uma frase popular que diz que carroça vazia faz muito barulho. Se você imaginar, a ideia de um mundo melhor, ela exige um otimismo crítico. A capacidade de não se deixar derrotar por uma postura que é aquela de imaginar que, tal como as coisas são, esse é o único modo delas serem. Claro que existe a militância no mundo pior. Alguns dos nossos colegas, alguns inclusive na área de filosofia, gostam de falar contra o mundo melhor. Tudo bem, é uma das maneiras de ser, inclusive faz sucesso em alguns círculos. Né? É uma coisa gostosa, eu não deixo de lê-los. Eu gosto muito de ler as pessoas com as quais eu não concordo. Né? Gosto de ler, claro, aqueles com quem eu concordo, mas eu gosto de ler quem não concordo, porque eu talvez encontre ali reforço para algumas ideias que tenho ou para demolir. Eu posso estar pensando de maneira equivocada. Mas, é isso, claro, uma das coisas que eu gosto é de enfrentar quem diz que não é possível um mundo melhor. E é enfrentar mesmo, isto é, não bater, não agredir, mas dizer por quê. Onde você está repousando? Você acha que só porque você tem dificuldade que você vai desistir? Os romanos davam uma palavra, eu gosto, mas que é terrível, que é pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? Aquela que é covarde. E quem é uma pessoa covarde? É aquela que, podendo fazer um mundo melhor, ela se reclui, ela se recolhe, ela se enfraquece. E o argumento para fazer isso é, não há o que fazer, ou a vida é assim. Esse tipo de submissão às coisas, eu acho que é meio vagabundagem.